Oi, 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 voltei, olha eu aqui outra vez. Estão me vendo, pessoal? De novo, me ouvindo? Antes era só um teste, era um spoiler, agora é pra valer. Tá tudo certo por aqui. Acho que vocês já estão me ouvindo. Aí, legal. Isso. Vocês podem habilitar ali para vocês me verem, tá? E para vocês me ouvirem, obviamente, né? Mas tem algumas pessoas que não habilitam a minha câmera. É opcional, tá, gente? Mas vocês podem habilitar ali nas configurações do Zoom, vocês mesmo escolhem ali, tá? Legal, obrigada pela participação de vocês. Tudo certo? Gostaram da música? A gente preparou com muito carinho aí para vocês. Legal. Então tá. Vamos começar aqui a nossa apresentação, tá? E eu tenho bastante coisa legal para mostrar para vocês aqui sobre o poder do checklist, né, para evitar erros de processos. Eu vou apresentar no final duas ferramentas que a gente usa aqui para conseguir, né, dar esse poder para o checklist. E a gente está mudando aqui a forma de fazer o webinar, né? Na SML a gente sempre faz de manhã. E agora, né, como o mundo está em fase de testes, a pessoa aqui de home office, as crianças em casa, a gente fez às 14 horas. Então, vamos ver, né, como vai ser, se vocês gostaram ou não. Depois vocês podem nos dar feedback. Ah, é melhor de manhã, é melhor de tarde. Vocês podem sempre nos trazer feedbacks, tá? Outra coisa, vocês podem se comunicar comigo pelo Q&A ali, o Q&A, tá? Perguntas ali que eu vou respondendo ao longo da apresentação. A ideia é fazer meia hora aqui, tentar fazer em meia hora a apresentação e depois abrir para perguntas e respostas, tá? O que mais que eu tenho de comentários? Certificado. Quem quiser certificado vai ter certificado no final, tá, pessoal? A gente só pede para que vocês fiquem bastante, né, pra gente poder dar o certificado. Às vezes as pessoas ficam ali 5, 10 minutos, daí a gente não acha justo, né, dar o certificado, então a gente dá ali a partir de 50 minutos. Esse aqui tem menos tempo, né, mas quem ficar aí um tempo mais que 50, 60% do webinar, a gente envia depois para vocês fazerem a emissão de certificado, tá? Certificado é sempre uma pergunta que surge aí, então a gente já trago para cá, para essa introdução. Muito obrigada pela presença de vocês e vamos lá então. Eu vou passar aqui, então, hoje a gente vai falar sobre o poder do checklist, né? Eu gosto muito de checklist, vocês vão ver ao longo da apresentação. Então, tudo que eu trago aqui vai ser um pouco da minha vida pessoal também, tá, pessoal? Então, vai um pouco do que eu faço na minha vida e também na vida profissional. Eu trouxe aqui bastante algumas coisas do que eu penso, o que eu já aprendi lidando com processos aí há mais de 10 anos, então eu trouxe para vocês. Vamos lá. Para começar, quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Bruna, então eu faço parte aí da equipe da SML há mais ou menos uns 3 anos e meio, tá? Sou engenheira de produção e sou CBPP, que é uma certificação em BPM, né? Que existe aí uma certificação internacional. Também já fiz uma qualificação no Instituto de Qualidade Automotiva, tá? Que é uma certificação em processos, em auditoria de processos. Então eu trabalhei com processos já desde sempre, desde 2010, aí vai fazer 10 anos, né? E pareço jovem, né, gente? Mas não é tanto assim, tá? E sou apaixonada por isso, né? Minha formação inteira e minha experiência é na área de processos. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês também que trazem um pouco dessa história e dessa minha experiência, né, profissional. E sou apaixonada pela minha família, tô de home office, minhas filhas estão aqui. Então, se vocês ouvirem alguns barulhinhos, tá? É porque elas estão em casa. Mas tá tudo sob controle, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte. A gente já vai começar falando aqui da Ana Paula, tá? Eu, eu pensei assim, como é que eu posso introduzir esse assunto de checklist, né? E também um pouco da vida pessoal que a gente tem, né? Que não é só o trabalho. Eu sempre falo isso, não é só o trabalho. A gente tem a nossa vida que às vezes é estressante no trabalho, a gente acaba levando isso para casa, a gente acaba brigando por coisas pequenas. Então, toda a nossa vida pode gerar em torno de coisas tão pequenas que acontecem no dia a dia que a gente nem percebe, né? O quanto uma coisa pequena impacta numa coisa grande, vira uma bola de neve e a gente vira aí uma pessoa que só resolve problema, tá? Então eu trouxe aqui uma foto da Ana Paula.
A Ana Paula, ela tá triste, ela cometeu um erro no trabalho, né? Ela esqueceu do que ela precisava fazer, ela esqueceu. E depois de um tempo, esse problema, né, esse esquecimento que ela teve acabou gerando um problema muito grande e ela foi chamada a atenção dela. E aí ela foi para casa e ela ficou muito triste, ela pegou aquele trânsito, né, e chateada, dirigindo, né, pensando, poxa, como eu fui esquecer uma coisa tão importante, né? Será que vão julgar a minha forma de ser? Será que vão achar que eu não sou uma boa profissional? Então ela começa a pensar em todas essas coisas que começa a criar um monte de história na cabeça dela que ela nem sabe se é verdade, mas ela errou. E ela já começa a se questionar várias coisas. Poxa, o que eu posso fazer para fazer diferente? E ela chegou em casa e ela percebeu que tinha que comprar uns itens da escola do filho dela, porque ela precisava, a aula agora remota, precisava comprar material, né, para o filho dela fazer atividades e ela esqueceu também. Então, poxa, já teve problema no trabalho. Agora a Ana Paula também está se sentindo uma péssima mãe, porque ela esqueceu o que o filho dela precisava naquele momento. E aí, isso acaba trazendo uma série de sentimentos, assim, né? De sentimento, poxa, além de uma péssima profissional, agora eu sou uma péssima mãe, dela fica irritada, dela acaba levando mais problemas, daqui a pouco brigou com o marido. Pronto. Aí sim. Então eu trouxe aqui, ó, passando aqui, o quanto a nossa memória nos sabota o tempo inteiro. Porque nós, apesar de sermos ótimos profissionais, apesar de sermos dedicados, uma hora a gente vai errar. Porque a nossa memória, ela não foi feita para decorar tudo, né? Existe aquela memória ali de curto prazo, uma memória mais a longo prazo, mas a nossa memória nos sabota o tempo inteiro. E aí, pessoal, eu trouxe aqui, né, por exemplo, você esqueceu lá de passar no mercado, pronto, brigou com o marido. Aí você foi tomar banho, viu que não tinha shampoo, pronto, ficou irritado. Então, tudo isso que a gente vai passando no dia a dia, dando tropeços no nosso dia a dia, porque a nossa memória nos sabota. Então, isso acaba até mesmo nos causando uma doença, estresse, sentimento de incapacidade, briga com a família, como eu já comentei, o estresse no trabalho, que às vezes você chuta o colega de trabalho e, poxa, o que eu fiz? Não deveria ter agido dessa forma. Então, todo esse estresse que a nossa memória acaba nos sabotando, isso acaba acontecendo no nosso dia a dia. E aí, não é à toa, né, que as pessoas andam tão estressadas, né, pessoal? As pessoas andam muito estressadas o tempo inteiro. E esse estresse acaba gerando o quê? Muitas vezes até depressão, tristeza, né? E aí eu trouxe um outro slide que é o seguinte, que é a forma como eu penso. As coisas não precisam ser dessa forma, não precisam ser assim. A gente tem que encontrar métodos, tanto como profissional, quanto a vida pessoal, para equilibrar e para não depender da nossa cabeça. E é aí que entra o famoso e poderoso checklist, tá? A sua vida não precisa ser assim. Por acreditar nisso, né? Por acreditar nisso e por aplicar isso no meu dia a dia, que é o que eu trago para vocês hoje, tá? E aí, eu trouxe esse livro aqui. Eu quero que vocês me digam quem já leu esse livro, comenta no chat. O livro que mudou a minha vida, tá? Comenta aí no chat pra mim, quem já leu esse livro, A Arte de Fazer Acontecer. É um livro super antigo, é um livro bem antigo, muito famoso também. Estão me escutando aí, pessoal? Ainda não li, ó. O Ronei comentou. É muito bom, tá? Esse livro, pessoal, mudou a minha vida. Ele fala muito. Ó, já li e pratico todos os dias. Tenho ele, mas ainda não li. Leia. É muito bom, tá, pessoal? Esse livro aqui foi onde virou a chave para muitas coisas da minha vida. E uma das diretrizes que ele tem é tire as coisas da sua cabeça, tá? Digamos assim, eu tô aqui no webinar com vocês, ó, mudou também a minha vida, o Edilson comentou. Ele é um livro muito bom. E uma coisa que ele fala muito é que a gente tem que tirar as coisas da nossa cabeça, tá? Seja agora no celular, vem uma ideia. O que eu faço na minha na rotina, né? Vem uma ideia de noite, 9 da noite. Eu anoto ali no celular e esqueço da ideia, tá? Então a gente tem que tirar da cabeça, anotar. Anota no celular, anota no papel, anota em qualquer lugar, mas tira aquele pensamento da sua cabeça. Quando a gente tira as coisas da nossa cabeça e coloca em algum lugar que a gente vai lembrar depois, quando aquilo de fato for prioridade, isso acaba desafogando nossa mente e acaba nos dando mais gás, mais energia pra gente não errar, tá? E aí, depois que eu li esse livro, ó, o Luiz falou, li e adoto.
Mudou minha vida também. Para que serve esta reunião exatamente? A Emily tá perguntando, ó, do webinar. A gente vai falar no final sobre ferramentas, tá? E dicas pra gente evitar erros em processos. Aí, pessoal, depois disso, o que eu trouxe aqui para vocês? Algumas listas que eu trago, tá? Que eu utilizo no meu celular, por exemplo. Depois disso, eu comecei a fazer vários checklists. Tanto checklist para passeio em família. O que eu tenho que levar na bolsa? Comecei a anotar lá todos os itens que eu tinha que levar na minha bolsa para eu não esquecer nada e não precisar voltar, tá? Então, lá, quando saio com a minha filha, todos os itens que precisa pra gente não esquecer. Aqui, antes de ir para a escola, eu comecei a virar a louca do checklist, até isso impactar no trabalho, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Livros para ler, tinha uma lista só de livros para ler. Supermercado, lista de supermercado, vários checklists. E tem mais ainda. Tem alguns checklists que eu nem trouxe aqui, mas tem do aniversário da família, né? Que a gente também faz lá. Eu faço, né? As listas de todos os aniversários para não esquecer. Então, listas até de plantas que a gente precisa regar dentro de casa. Então, todos esses itens que não estão na minha cabeça, mas me ajudam, porque na hora que eu preciso, eu sei onde acessar. Uma outra coisa que eu até comentei ali nas divulgações desse webinar, que uma lista de mala, né? Preciso viajar amanhã, eu já tenho a minha lista pronta de tudo que eu preciso colocar dentro da mala, para não depender da minha cabeça. Mas ok, e aí? Onde é que isso se enquadra nos processos empresariais dentro da nossa empresa? Onde é que isso se enquadra? E aí vocês vão pensar no seguinte, aquelas pessoas que ficam perguntando o tempo inteiro como eu faço alguma coisa e você não tem uma lista do que ela precisa fazer, um checklist das coisas que essa pessoa precisa saber. Está tudo na cabeça de quem trabalha. As informações sobre marketing estão lá na cabeça do Léo. As informações sobre processo estão na cabeça da Bruna. A gente não cria um método de trabalho, a gente não cria um checklist para munir essa pessoa de que ela faça essas atividades sozinha. Isso acaba acarretando erros, a pessoa se sente mal, daqui 2 semanas você vai enxergar algum erro que aconteceu porque o fulano esqueceu, o fulano não fez. Mas, na verdade, todos os erros que a gente comete, que os profissionais cometem dentro da empresa, está muito mais relacionado ao processo como ele é executado, o checklist que você tem ou que você não tem, o procedimento que você tem que você não tem, o processo desenhado que você tem e que você não tem. Está muito mais relacionado com a forma que você opera, quanto que as pessoas, né, a gente sempre procura o culpado, e na verdade o culpado é o processo, tá? Se vocês quiserem mandar pergunta, podem mandar pelo Q&A ali. Tô acompanhando vocês aqui, tá? Tô acompanhando aqui o chat, o Léo também tá ajudando aqui no chat. Pessoal aqui botando no chat, legal, podem mandar que a gente vai acompanhando, tá? Então, aí, pessoal, quando eu trabalhei com ISO há bastante tempo atrás, lá em 2011, 2012, 2013 ainda, eu trouxe aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas um checklist que a gente tinha dentro do processo da ISO, tá? Que era para quando alguém fizesse uma atualização de um documento, tinha que seguir todos aqueles requisitos ali. Olha que tanta coisa que tinha que fazer. Não sei se vocês vão conseguir ver porque está um pouco pequeno. Mas, por exemplo, atende a requisito de cliente, está no padrão de formatação que precisa estar, né? Os documentos, as pessoas serão treinadas, a comunicação corporativa vai ser realizada, as alterações estão identificadas. Então, veja, isso aqui era um Word na época. E qualquer tipo de alteração que a gente tinha em documentos do sistema de gestão da qualidade tinha que passar por toda essa checklist. Eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 itens dentro de um checklist em um Word que a gente fez. Mas esse checklist, ali tem uma data que eu circulei em roxo, que é de 2014. Vejam, 6 anos atrás, onde a gente não tinha tantas ferramentas assim, né? Não era tão acessível esse monte de ferramenta que a gente tem hoje, e a gente fez um checklist no Word. Esse checklist, ó, trazendo lá os ensinamentos do livro, né, que você tira as coisas da cabeça, tira da cabeça das pessoas, coloca no processo. Se hoje a Bruna não está aqui e amanhã a Letícia está aqui, ela sabe o que precisa fazer. Eu não preciso depois culpar as pessoas por elas não terem feito, se eu não dei recursos para que elas lembrassem, para que elas soubessem o que precisa ser feito.
Então, a gente tira lá os ensinamentos do livro, né? De você tirar as coisas da cabeça. Implementei isso na minha vida pessoal, com as minhas listas, no meu celular, que me ajudam, que eu não preciso pensar quando eu for fazer alguma coisa, porque tá lá. Isso deixa a minha cabeça mais fresquinha, mais em paz, tá? E aí, trazendo para cá para um Word. E depois a gente vai avançar para ferramentas. Mas aqui nesse Word, eu tenho várias atividades, como eu contei aqui, que são atividades necessárias para quando alguém for fazer a atualização desse documento, tá? Essas coisas, na verdade, essa lista, esse checklist, ele evitou, pessoal, muitas não conformidades naquela época que a gente era auditado pela ISO 9001 e uma outra ISO do ramo automotivo, que era ainda mais crítica. E aí vocês vão parar para pensar assim, nossa, isso é tão simples, né? É tão simples fazer esse documento, esse checklist e disponibilizar em um Word, é muito simples. Mas existem muitos e muitos e muitos processos que não possuem essa estrutura. Aí, digamos que eu, Bruna, fiz isso aqui tá na minha cabeça, porque muitas coisas na nossa empresa tá na cabeça das pessoas. Isso tá na minha cabeça e eu esqueci de fazer ali o treinamento. Não foi realizado, porque eu esqueci. Porque não está escrito em lugar nenhum que eu preciso fazer. E aí eu esqueci. Quando chegar a auditoria, o que acontece? Uma não conformidade. E aí, problema. E aí tem que fazer reunião para resolver o problema. E aí tem que achar a causa raiz, aí tem que consertar o processo. Então, um monte de retrabalho ou análise de causa que tinha, a gente inverte as coisas. Ao invés de você fazer um checklist para identificar a falha, você faz o checklist antes, para que a falha não aconteça, tá? Passei aqui, deixa eu ver. Acho que não passou o slide. Aqui, ó. E aqui, pessoal, a gente entra numa frase que eu adoro, particularmente adoro, que é: se o erro aconteceu, foi porque o processo permitiu, né? Não foi porque a pessoa não fez porque ela não quis. Então, a gente tem que criar meios. Nós, profissionais que somos profissionais de processos, donos de empresa, nós que estamos ali pensando na operação, a gente tem que criar meios para que os erros não aconteçam. Então, se o erro aconteceu, foi porque existem falhas operacionais no jeito que você executa a atividade diariamente. Quando a gente muda e não passa a não pensar nas pessoas que erraram, e sim por que o processo permitiu, por que o processo permitiu que você errou, né? Quando você vira o pensamento para um outro lado, você acha uma solução. E aí você implementa essa melhoria dentro do processo, fazendo aí um PDCA constante, né? Fazendo sempre uma melhoria contínua constante. E eu vou trazer para vocês aqui um exemplo. Agora, ó, por exemplo aqui, ó, um time de RH, tá? O primeiro aqui, ó, em rosa. O time de RH, a tarefa: receber um novo colaborador. Quando um novo colaborador entra na empresa de vocês, é tudo estruturado, bonitinho, o colaborador vai chegar, vai estar ali o computador, uma mesa, o crachá, o acesso da rede, o kit de boas-vindas, como é que é? Como é que é? Me contem um pouquinho aí. Ou não. Deixa eu ver aqui um pouquinho no chat. Aí, o Edilson comentando ali que ele faz Kaizen, interessante. Muito legal. E aí, pessoal, então, ó, tô acompanhando aqui vocês, tá? No chat. POPs, procedimento de operação padrão, muito importante também, né? E aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui alguns checklists, tá? Time de RH. A tarefa: receber um colaborador. Eu listei aqui 4 exemplos só para não ficar muito extenso, mas essa lista poderia ser muito grande, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem o time de RH, a tarefa: receber um novo colaborador. Como é que a gente poderia criar esse checklist para que, independente de quem execute essa atividade, né? Independente de quem execute a atividade, essa pessoa vai realizar a atividade nessa linha, vai realizar todas as atividades que estão no checklist. Ali tem um exemplo, ó. Precisa fazer exame médico, precisa separar um computador, liberar acesso de portaria, realizar integração, assinatura de contrato, um monte de coisa.
Quando a gente não tem checklist, quando a pessoa não sabe o que ela precisa fazer ou está apenas na cabeça dela, a chance dos erros acontecerem é muito grande, porque ela não vai lembrar de tudo que precisa ser feito. Ou ainda, se a gente tem uma troca de colaborador, a gente tem um tempo de aprendizado muito maior do que se você entregar algo mais pronto e mais ali organizado, tá? Time de compras aqui, ó, a tarefa, realizar uma compra. O que poderia ter nesse checklist? Verificar o estoque, verificar algumas promoções, né, quando tem aí passagem aérea, né, que é caro. Avaliar o preço do frete, muito importante, porque eu já vi vários casos em que a pessoa compra um item, ainda mais agora na pandemia, e o frete é absurdamente caro, né? Então, avaliar o preço do frete é importante. Avaliar o prazo de entrega é muito importante, né? Porque às vezes também a pessoa precisa de algo em 30 dias, o comprador não sabe, e aí vai chegar daqui 60 dias, então não consegue ali atender a demanda necessária, né? Então, alguns itens que a gente pode colocar dentro do processo de vocês. E não importa, pessoal, se vocês têm ali, se vocês trabalham com o Excel, o Word ou qualquer tipo de ferramenta, Trello também é uma ferramenta, a Asana, que eu vou mostrar para vocês, e qualquer tipo de ferramenta que vocês utilizam, tá? E aí, aqui, só um minutinho, só um minutinho. Oi, voltei. Aqui, pessoal, a gente tem o time de qualidade, por exemplo, tá? Aqui tem a tarefa que é alterar uma documentação do sistema de gestão. Vocês estão me ouvindo, né? Eu tive que pausar aqui. Estão me ouvindo? Tá. Aí, beleza. Eu tive que pausar o microfone aqui, desculpa. E aí, pessoal, a gente tem aqui o time de qualidade, né? Por exemplo, alterar um documento, alterar um procedimento, registrar essa aprovação, informar as pessoas que mudou. Pessoal, a comunicação também ela é muito importante. Aqui dentro da SML, cada vez que a gente altera um produto, produto não, uma oferta, né? Alterou um projeto X, alterou hands-on Y. Cada vez que a gente faz essa alteração, a gente tem uma divulgação dessa alteração. E isso parece óbvio, né? Mas às vezes, se não está de uma forma que você precisa lembrar que vai informar as pessoas, acaba esquecendo de informar. E aí o que vai acontecer? Daqui 2 semanas tem erro em processo. Alguém não sabia, alguém não percebeu, alguém não viu que mudou e fez alguma coisa errada. Foi problema da pessoa? Foi essa pessoa que errou? Será que ela devia prestar atenção em tudo? Quem é que consegue prestar atenção em tudo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, vários itens de checklist para alterar uma oferta, e a última é fazer uma divulgação formal, tá? E isso que eu tô mostrando aqui para vocês, eu aprendi muito no ramo automotivo, né, que a gente tem lá vários tipos de inspeção com checklist, dentro de linhas produtivas, por exemplo, né, linha de montagem de automóvel, e tem os checklists para você verificar se aquele automóvel ali está dentro da qualidade desejada. Mas também tem uma outra visão, que é você criar os checklists antes do erro acontecer. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, que dentro dos processos em escritório é muito fácil a gente padronizar e trazer esses checklists para melhorar os processos e para que não aconteçam os erros, tá? E aqui um último exemplo, o time de segurança. A tarefa seria registrar um quase acidente, né? Um acidente na segurança do trabalho. E aí tem registrar o quase acidente, abrir um plano de ação, né, para corrigir essa falha, contabilizar no indicador, né, colocar isso no indicador, informar a gestão. Então são alguns dos itens que poderiam ser criados, né, em forma de checklist. Às vezes, algumas pessoas que fazem modelagem de processo fazem isso aqui em forma de tarefa. Ou seja, realizar exame médico é uma tarefa, separar o computador é uma tarefa, quem faz o desenho de modelagem, né? Ok, também pode ser. Mas quando eu tenho várias atividades para uma mesma pessoa, como é que faz? Coloco várias tarefas em sequência? Não. E aí é que entra o checklist, tá? Também. E aqui, pessoal, acho que ficou pequeno, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu puxar para lá.
Ó, eu tenho 6 minutos para acabar minha apresentação, porque eu falei que o Pocket Webinar era só 30 minutos, né? Só 30 minutos. Mas o que eu queria, antes de eu mostrar esse checklist aqui de projeto, eu queria falar para vocês, se eu pudesse, que vocês levassem uma única frase deste webinar é: se o erro aconteceu, procurem a resposta no processo e não nas pessoas. Isso vai mudar muito a sua forma de analisar problemas e arranjar soluções, né? O PDCA na veia aí. Ó, joguei aqui, evento próprio, checklist, 53 itens. Estão vendo? É isso que vocês estão vendo? Boa tarde, Vicente. Tá, estão vendo meu checklist. Peraí. Aí, então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe, como eu comentei, dentro aqui da nossa área, de onde eu falo, né, para vocês aqui dentro da área que a gente chama de DMS, na SML Brasil, a gente usa muito o checklist, muito, 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 tá? E a gente usa tanto para projetos quanto para processos, os dois, né? Por exemplo, a gente tem um evento de um evento presencial que antes tinha, né? Eventos presenciais, ó, isso, evento próprio, checklist, 53 itens. E aí, a gente, um projeto, né, que, por exemplo, a gente tem lá dentro do Asana. Vocês estão vendo aqui, ó, Asana aqui na minha URL? Ó, Asana, a gente usa o Asana, tá? A gente usa o Asana para projetos, para fazer checklist, opa, de projetos. Deixa eu voltar aqui. Aqui, tá? Então, todas as vezes que a gente vai fazer um projeto, e ali na nossa aba do Asana tem um monte de checklist. Um monte. Depois eu vou mostrar para vocês todos os checklists que a gente tem. Mas, para fazer um evento próprio, como eu comentei aqui, para postagem no nosso blog, pessoal, que é um texto, é uma coisa muito simples. Também tem 53 itens, engraçado que são a mesma quantidade de itens. Tem 53 itens para postar no blog. Aí vocês vão falar assim, mas Bruna, precisa tudo isso? Eu falo, sim, precisa. Porque a gente, se eu for escrever hoje um texto para o blog, eu tenho um jeito de fazer. E amanhã a Letícia vai fazer outro texto, ela tem outro jeito de fazer. E se a gente fizer diferente, não seguindo todas as dicas de SEO, de posição 1, de sucesso, os nossos textos não vão ter sucesso no Google. A gente quer sucesso ou a gente quer errar? Se a gente quer sucesso, a gente tem que ter um método. E esse método tem que ser seguido, porque a gente sabe que aquele método ali é o método do sucesso, a gente já testou, deu certo. Então, por isso que os nossos checklists de postagem no blog também tem 53 itens. São vários itens. E aqui é o que eu trouxe para vocês como exemplo, é de evento, tá? Ó, aqui tá dentro da... Eu tô mostrando aqui para vocês, tô olhando para minha outra tela aqui. Eu tô dentro de uma pasta chamada procedimentos e lembrem, para fazer projetos a gente usa o Asana, tá? É um aplicativo chamado Asana. Quem aqui conhece a Asana, todo mundo deve conhecer a Asana, Trello. Alguém aqui não conhecia o Asana? Vocês querem me contar? Legal, ó, tem gente que não conhecia, ó. Viu como é legal? O Asana é gratuito, tá? Então vocês podem fazer isso aqui, ó. Ó, esse aqui é um software, tá? Vocês podem entrar aqui, eu vou entrar aqui para vocês. Acho que vai entrar no meu login, talvez. Vocês podem entrar aqui, é um software gratuito, tá? Ó, aqui tá na minha home, mas aqui eu vou criar uma task bem rapidinho, ó, para vocês, ó. Vou criar aqui uma nova. Aqui, ó, adicionar uma nova. Deixa eu botar em tela cheia aqui, ó. E aí a gente vai criar. Opa, entrou aqui em outro. Tá? Mas a gente vai entrar, vocês podem entrar ali no aplicativo do Asana e vocês podem criar os seus checklists a partir deste momento, tá? Ó, não tendo um processo para seguir é o mesmo que iniciar do zero sempre. Exatamente. Então, pessoal, vocês podem entrar ali e começar a criar os checklists de vocês. Como eu falei, é Excel, é Word, é Asana. Eu vou mostrar o Ziv também para vocês, que é um app de processos, daí não é de projetos, esse aqui é projeto, tá? Ó, o Trello também pode ser, mas aqui na SML a gente usa o Asana. Aí, olha só, para evento próprio, olha o que a gente tem. Define a estratégia do evento. E aí tem define data, programação, local, formato, cotação, o perfil.
Orçamentos, cotar espaço, passagem, empresa, brinde. Eu não sei o que é isso aqui. Definir uma marca, um nome, uma identidade visual para o evento. Definir uma jornada de experiência, inscrição, confirmação, resposta. Produzir conteúdo, artigo de pasta, blog post, vídeos curtos para divulgação. Ó, o Edilson comentou ali que sem processo é muito caro. É verdade, é caro. Por quê? Porque olha só o tempo que você vai perder, né? O tempo que você vai perder criando isso aqui sempre. Então, se você estruturar, fica muito mais fácil. E aqui eu vou botar, ó, ver mais tasks, tá? O que que tem aqui? E quando a gente fazer isso aqui, quando a gente for executar esse evento, eu venho aqui e dou um check, ó, e acabou, ó, feito, tá? Montar a página de inscrição, feito. Criar um plano de marketing, feito. E aí a gente vai fazendo e dando check nas atividades, tá? O checklist pode ser feito assim. Pode ser feito no Asana, pode ser feito no Word, pode ser feito no Excel, pode ser feito em qualquer lugar que vocês quiserem, tá? O que eu tenho aqui de importante? As informações não ficam na minha cabeça. Se eu for embora da SML hoje, eu deixei aqui todas as informações para uma próxima pessoa que vai entrar. Não é útil para que a pessoa entre e já saia decolando? Agora, se na sua empresa você não tem nada de estruturado, de procedimentos, instruções e checklist, a pessoa vai ter que começar do zero, né? Então fica muito mais difícil. Ela vai demorar muito para decolar na atividade dela. Então você vai ter aí muito mais tempo da pessoa aprendendo do que decolando. Agora entregue um checklist pronto, um procedimento operacional pronto e ela vai sair de uma hora para outra voando, tá? E aí, pessoal, aqui tem exemplo, ó, de várias atividades. Só que isso aqui é um projeto, tá? Projeto. O que acontece aqui? As atividades não rodam em workflow, né? Não é um processo. O processo ali, a gente tem a admissão de colaboradores, que todo dia tem entrando colaborador, reembolso de despesa, todo dia entrando reembolso de despesa. Não é todo dia que eu faço um evento. Então, ele é um projeto. Agora eu vou mostrar para vocês um checklist de processo. E aí, vou acabar aqui o webinar, tá? O problema desse aqui é que eu vou colocar aqui uma atividade, ó, define data do evento, eu vou colocar pro Léo, tá? Ó, o Léo que tá me ajudando aqui no chat. E ele vai receber essa tarefa. Só que cada vez que ó, o Léo ali, cada vez que eu colocar a tarefa pro Léo, eu tenho que aqui colocar o nome dele. Então esse é o projeto. Agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de processo, onde o próprio sistema envia as tarefas, mas também tem checklist, tá? Ah, ali, ó, ele botou serviço de refeição, buffet, eu não sabia que era catering, não sabia mesmo. E aí, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês uma outra página. Só um pouquinho, eu tô clicando aqui e vou trazer para vocês um exemplo de checklist de processo, tá? Aqui, ó. Deixa eu arrastar. Aqui. Vocês estão vendo aí? Esse é um processo teste, ali em cima tem uma barrinha azul. Estão vendo? E tá um checklist, um processo iniciando aqui de informações para o webinar. Me confirmem aí se vocês estão vendo. Se eu já mudou aqui a página. Tá, estão vendo. Então, olha o que a gente tem aqui. Aqui é um software que a gente usa para processo, tá? A gente usa o Asana para fazer projeto e esse software Orquestra para fazer processo, ou Ziv, se vocês quiserem chamar, tá? E esse aqui, que é um exemplo, ele é um exemplo para fazer esse webinar, que eu estou fazendo com vocês hoje. Então, quando a gente vai fazer esse webinar, a gente abre esse processo, tá? E a gente tem aqui, ó, o tema do webinar. Tema do webinar, produtividade. Eu não vou preencher tudo, tá? O título, o poder do checklist para evitar erros em processos. Tá? Daí aqui tem contextualização, eu não vou preencher. O problema, descrição, palavra-chave, tudo isso a gente preenche, tá? Mas eu vou pular essa parte. Quero mostrar para você só o checklist. E aqui eu tenho que anexar uma foto minha, vou pesquisar qualquer coisa aqui, tá? Foi. Aí, o que vai acontecer aqui? Ele vai para uma definição de data aqui embaixo, tá? A gente vai definir a data do webinar. Ainda não começou a rodar as tarefas, tá? Ainda não começou. Ó, mas aqui vou colocar 1 hora
Ok. E agora que a gente já definiu a data do evento e a gente tem um evento, começa os checklists. Olha aqui, ó, checklist. Estão vendo aqui, ó, checklist. Ou seja, aqui começa a criação do webinar. O webinar é essa apresentação que eu estou fazendo com vocês. Então, se eu quero apresentar um webinar, eu tive que abrir esse processo para a área de marketing. Para a área de marketing, começar as divulgações, criar a página de inscrição, tudo isso. E aqui a gente tem o checklist, ó. Criar uma página para inscrição, inserir os locais para a equipe de conteúdos colocar, né, os textos, indicar, né, como será a divulgação, publicar essa landing page para inscrição, configurar integrações, incluir links, né, nos e-mails marketing. Só depois que ele fez todas essas atividades aqui, que ele pode dar check na tarefa e a tarefa ser encerrada, tá? Então, esse é o sistema que a gente utiliza para fazer os checklists. A gente coloca aqui dentro da tarefa do processo. E aí, eu vou colocar concluir, tá? Vou apertar não e vou tirar aqui um check, ó. E aí, ele não vai deixar, ó. Ele vai dizer, para conclusão, é obrigatório que todos os itens do checklist estejam marcados. Ok, entendi. Vamos colocar aqui, vamos concluir a tarefa. Então, existe N formas de vocês criarem checklists e olhar para o processo, tá? A gente olha para o processo e sempre tenta trazer mais informações. O que eu já vi também de checklist? Exemplo. Verificar quais os documentos, se os documentos importantes estão anexados. Quais são os documentos importantes, meu bem? Né? Então, sejam bem claros e específicos nas informações, pessoal. Às vezes, tem aqui orientações, ó, aqui é outro checklist já, ó, de uma outra tarefa. Às vezes tem orientações aqui, a gente coloca um vídeo explicando como fazer. Não é só adianta ter o checklist, mas também um vídeo de uma outra ferramenta chamada Loom, tá? Que é, ó, o Edilson botou muito bom, estão de parabéns, obrigada, tá? E aprovisionamento de refeições. Então, pessoal, a gente também coloca um vídeo. Ó, você precisa criar descrição do evento. Ok. Colocar uma oferta de valor. Ok. Então, se tem coisas complexas, por exemplo, fazer integração com o Zapier, sei lá, tá? Ah, como é que se faz isso? Bota um vídeo ali explicando. Se amanhã o Léo tiver de férias, que o Léo ajuda aqui nessa parte de evento, se ele tiver de férias, tem ali o passo a passo. Agora, se o Léo sair de férias e não tenho nada para entregar para uma outra pessoa ajudar, essa pessoa vai ficar perdidaça e vai dar erro. Então, quando você tem um checklist, um procedimento de operação padrão, qualquer que seja uma instrução para essa pessoa realizar uma tarefa, você vai ter muito mais sucesso, tá? E aí, eu mostrei aqui, então, o Asana, ó, que a gente usa, tá? Para projetos, checklist em projetos, e o Orquestra aqui, ou o Ziv, tá? Que são duas ferramentas que a gente tem na SML para processo. E aí, eu vou voltar para minha apresentação aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver onde é que eu tava. Aqui. Ó, mostrei aqui o Asana para... Depois vocês podem perguntar também, a gente pode mandar por e-mail os links para vocês. Podemos mandar. E aqui, vocês estão vendo de novo a minha apresentação, né? E eu já tô acabando aqui, já... Ó, inclusive para processos. E o que me levou a fazer essa apresentação para vocês foi essa frase que a gente recebeu. Eu quero diminuir, uma pessoa chegou na SML e falou, eu quero diminuir as falhas internas na minha empresa, porque daqui 2 semanas a gente encontra um erro dentro do processo e a gente perde muito tempo consertando esse tipo de falha. E eu pensei, hora de fazer um webinar sobre checklist. E aí, tem aqui a minha resposta, que eu coloquei, que eu coloquei é, se você quer diminuir as falhas, faça um bom checklist no seu processo, tá, pessoal? Então, encerrando, não confie na sua memória, identifique as falhas nos processos e não nas pessoas. Olhe para o processo e encontre onde e por que o erro aconteceu, por que esse erro aconteceu. Faça uma análise de causa, só assim você vai ter melhoria contínua, tá? Faça o checklist com o maior número de informações possíveis. Lembre, verificar documentos importantes. O que são os documentos importantes, né? Então, descreva exatamente o que você precisa. Não use frases genéricas, como eu botei aqui, informações importantes. Seja específico. Um bom checklist elimina perguntas. Eliminar perguntas, gente. Quantas vezes a gente é interrompido por dia, porque as pessoas perguntam as coisas o tempo inteiro. E elas perguntam porque elas precisam saber, né? Óbvio, a gente tem que ajudar o colega. Mas e se a gente
dá um incentivo para ele sozinho, né? Organize os processos da sua equipe para que você tenha mais paz e use o checklist na sua vida pessoal. E aí eu deixo um coraçãozinho ali roxinho para vocês e um muito obrigada por você ter participado. Eu roubei ali 9 minutos e a última frase é: uma tarefa deixada por fazer fica pendente em 2 lugares: no local em questão e dentro da sua cabeça. Se você não fazer uma tarefa, ela vai ficar na sua cabeça. As tarefas incompletas na sua mente, que não estão no checklist, estão na sua mente, consomem a energia da sua atenção à medida que corroem a sua consciência. Então é isso aí, essa frase não é minha. E tem ali o autor, né? Legal. Então, pessoal, ó, vocês podem mandar perguntas que eu estou aqui para responder as perguntas, tá? Eu agradeço quem quiser, quem não quiser participar, quem quiser, né, ficar só aqui, tudo bem, tá, pessoal? Vocês vão receber certificado igual. Quem quiser acompanhar aí, agradeço, ó. Ótimo saber, muito bacana. A Patrícia comentou aqui. Obrigada, Pati. O Vicente perguntou: boa tarde. Cenários alternativos. Como você sugere prever tais cenários em um checklist? Em outras palavras, lembrar os atores se há cenários alternativos. Tá, a gente faz assim, ó, quando tem cenário alternativo. Por exemplo, a gente tem uma atividade aqui dentro da SML no processo de implementação da ferramenta, tá? Só que eu tenho 2 ferramentas aqui. Eu tenho o Orquestra SM e o Orquestra BPMS. E ali tem a pergunta: o cliente implementou a ferramenta? E aí tem C, Orquestra BPMS, o checklist. E na linha de baixo, C, Orquestra SM, o checklist. Então, são cenários alternativos, né? Porque dentro de um check eu vou dar um ou outro. E a gente coloca os dois. É isso que a gente está fazendo hoje aqui dentro, tá? A gente coloca os dois e a pessoa dá check nos dois. Mas o objetivo é que ela lembre e que ela tenha os critérios em mãos para dar check na tarefa. Não sei se eu consegui te explicar bem, Vicente, mas essa é a forma que a gente está adotando aqui dentro, tá? Ótimo saber. Que mais? Esse de processo é da SML? Sim, esse que eu mostrei de processo é o nosso aqui da SML, tá, Cláudia? Tanto no Orquestra BPMS quanto no Ziv, na versão 4, eles têm os checklists para a gente usar dentro dos processos. Parabéns pelo webinar, muito bom, obrigada, fico bem feliz com os seus elogios. Sigmar mandou. Aparecido, parabéns, simples e efetivo, faz a gente refletir. Obrigada, esse é o objetivo, a gente refletir sobre o nosso estresse do dia a dia, né? Quantas vezes a gente briga com o marido porque esqueceu uma coisa em casa, tem que voltar de carro. Então, é bem importante a gente não esquecer e tirar da nossa cabeça, porque a nossa mente nos sabota. Obrigada, a Paula mandou, o Vicente deu ok. Vicente, te respondi. É possível que a partir do checklist ações sejam geradas? Por exemplo, faltou um documento. Cria-se uma tarefa para gerar ou pedir o documento ao cliente. Deixa eu pensar. O Carlos está perguntando. Faltou um documento. O mais interessante, né, Carlos, é você colocar isso como um requisito. Por exemplo, ali pode ser algo obrigatório, né? Mas o que acontece, tá? Como visão processos, eu vou te falar o que eu faria nesse caso. Você precisa que o cliente te envie 10 documentos, tá? Você pode fazer um formulário ali, eletrônico, e ele tem que colocar os 10. Se ele não colocar os 10, não segue para frente. Ou, se você faz isso por e-mail, você não tem, assim, tanto controle, né? Se ele enviar 5, se ele enviar 1, você vai receber aquele e-mail. Você pode ter um checklist para a pessoa que recebe essa documentação, dizendo quais são os 10 documentos necessários. Se os 10 documentos não aparecerem ali, você fica sempre ali, né, conversando com o cliente até você ter tudo o que você precisa para o processo ir para frente. A gente sempre tem que pensar em linha processual, a linha do processo. Eu estou pronta para dar um passo para a próxima etapa? Se eu der o passo para a próxima etapa do processo sem os documentos, todos os documentos que eu preciso ali,
é capaz da próxima pessoa esquecer, porque a responsabilidade nem era dela, ela recebeu assim, né? Recebeu assim e vai dar erro depois. Então, a gente tem que definir critérios das etapas do processo. Ó, nessa etapa, o critério é 10 documentos recebidos. Se você não tiver 10 documentos recebidos, não vai para frente. Então, a gente tem que ter esses critérios para evitar os erros, tá? Terá reunião novamente? A Emily está perguntando. Eu acho que a Emily ficou um pouco perdida. Se o Léo ajudou ali, ela não vi mais no chat. Mas a gente faz esse webinar uma vez por mês, 2 vezes por mês, tá, Emily? A Glaucia botou obrigada, eu que agradeço. Essa apresentação foi gravada? Será disponibilizada aos participantes? Sim, a gente gravou e a gente vai mandar para vocês, tá? Em seguida aí vocês recebem com o certificado também. A Raquel perguntou, um checklist feito de forma colaborativa é ainda melhor? Com certeza. Pessoas que atuam no processo, com certeza. Como levá-lo à exaustão? É possível antecipar as suas brechas ou somente rodando muitas vezes o PDCA? O que eu diria, tá? A gente vai... O processo... E isso é uma coisa que eu falo bastante também, tá, pessoal? Se você não tem padrão, você não consegue melhorar lá? Nada. Um avião vai passar aqui na minha casa. Se você não tem padrão para alguma coisa, o que você vai melhorar? Se você não sabe qual que é o caminho do processo, não tem um padrão. Como que você vai melhorar algo que não tem padrão? Então, a melhoria contínua, ela acontece a partir de um padrão estabelecido. O padrão pode ser péssimo e tudo bem, desde que ele exista. Se o padrão existir, ó, eu tenho uma forma de atender o meu cliente. Não está perfeito. Eu sei que tem erros, mas tudo bem, eu tenho um padrão. Neste momento, você começa a ver erros e problemas acontecendo e você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E aí você melhora também os seus checklists, melhora também a execução das tarefas, o workflow das tarefas e acaba melhorando tudo. Então, você vai chegar no momento de tá muito legal esse checklist, o momento que você rodar várias vezes e o processo ele ter um comportamento bom, né? Ele não ter erros, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Muito bom, gostei muito. A Ivonete colocou. Obrigada, Ivonete. Obrigada, ótimas dicas. Adorei o curso. A Larissa, eu que agradeço. Ótima apresentação. O Bruno colocou. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. E aí, acho que estão todos... Aqui tem mais, o Carlos. O checklist pode ser... Acho que eu já coloquei, né? Já respondi. Dependendo de algum critério, pode ou não determinado documento. Tá, essa eu respondi. A Emily também. Acho que estão todas respondidas, pessoal. Aqui tem mais, ó. Eu só ouvi falar do Trello, mas nunca usei nenhuma das ferramentas. Eu super recomendo, tá? Vocês utilizarem alguma ferramenta. A Cláudia perguntou se o de processo da SML, sim. Já tinha respondido. A Pamela colocou, adoro esse tema. A Raquel perguntou, nas instituições públicas, via de regra, já é possível ver esse tipo de falha já na integração do colaborador? Sim, não sei se a Raquel tá aqui ainda, mas é muito comum, tá? Não só nas instituições públicas. Muito comum os colaboradores serem recebidos e não ter o computador, não ter uma mesa, não ter o crachá, não ter benefício, né? Sendo que quando a gente contrata, quase sempre a pessoa demora ali no mínimo uma semana, né? Então, fazendo esses checklists e colocando isso de forma processual se torna muito mais fácil. E eu sou da opinião que eu considero muito importante o recebimento daquela pessoa. Poxa, né, você está contratando essa pessoa para trabalhar na sua empresa, o mínimo é que ela seja muito bem recebida, porque ela fez uma escolha. Assim como a gente escolheu a pessoa, ela também escolheu a gente. Então, essa recepção de uma forma organizada, eu considero muito importante, tá? Ok, pessoal, acho que eu respondi tudo. A apresentação foi gravada, sim. A gravação vai ser disponibilizada, sim. A Ivonete botou gostei. Então tá. Acho que eu respondi tudo aqui. Vocês têm alguma coisa no chat? Agradeço a vocês a participação. Ó, tem mais aqui, ó. Usar uma ferramenta também é um processo. É, eu não acho.
que é um processo, né? Usar uma ferramenta. Se a gente vai usar uma ferramenta, isso não significa, né, que seja um processo, né? Posso usar aqui uma ferramenta do meu celular sozinha, daí, né, é um pouco relativo, assim. O processo é sempre aquilo que a gente faz continuamente, mais vezes, que transforma alguma coisa. Tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Então, nem sempre todas as ferramentas, elas são um processo, né? O Carlos botou que eu não respondi. O checklist pode ser dinâmico, dependendo de algum critério, pede ou não determinado documento do checklist. Carlos, não sei se o Carlos tá aqui ainda, deixa eu ver. Carlos. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá. Isso que você comentou, se o checklist pode ser dinâmico, ele pode, tá? Mas não o checklist. Eu diria que o workflow das atividades ali, né? Dependendo de algum requisito do processo, ele peça um item X no checklist. Dependendo de outro requisito, ele vai pedir um item Y. Então, eu diria que o processo que ele é dinâmico ali. No workflow, você consegue fazer isso, tá? Dependendo de uma resposta X, ele vai pedir um documento A ou B. Então, isso sim, ele pode ser dinâmico, se você usar uma ferramenta. Muito bom, será gravado, podemos rever, rever, rever. Obrigada, Cláudia. Aí, agora eu acho que eu respondi tudo. Tinha bastante pergunta, hein? 35 perguntas. Vamos enviar a gravação em 2 dias, o Léo falou. Bora fazer checklist. Então tá, pessoal, agradeço vocês aí. A gente usou quase 1 hora, né? Gastamos aí 50 minutos. Agradeço muito. A gente está sempre aqui à disposição, tá? Se a gente não respondeu mais perguntas, podem mandar por e-mail, qualquer tipo de qualquer contato que vocês tenham da gente, a gente está aqui para responder e para ajudar vocês. Tá bom? Agradeço muito. Boa semana para vocês e até uma próxima aí. Vou pausar aqui. Obrigada, abraço a todos. Muito útil o tema, obrigada. Valeu, até a próxima, pessoal. Tudo de bom para vocês.